Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Seu Direito em Pauta. Nosso programa tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no nosso dia a dia. Aqui nós vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Claro, de uma forma leve, descontraída, didática, para que possa você conhecer os caminhos que você pode tomar. E hoje nós temos uma convidada especialíssima aqui para nós falarmos de um tema extremamente importante que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, doutora Camila Camargo. Doutora Camila Camargo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marinho. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então tá bom, vamos ler aqui, fizemos um resumo do resumo do resumo do currículo da doutora Camila, que ela é advogada, formada em Direito, mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade de Torino, Academia da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. É advogada, como eu falei, especialista em Direito e Tecnologia, Direito de Propriedade Intelectual e Proteção de Dados no escritório Andersen Balão Advocacia. E o tema do nosso bate-papo de hoje é controle de dados e LGPD. Camila, a primeira pergunta para o pessoal que está em casa, fala bem assim, nossa, são tantas siglas que tem hoje no mundo, né? CPF, CPMI, CPI, LGPD. O que é LGPD? Bom, a LGPD, gente, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu sempre costumo dizer que ainda falta uma letra, né? Porque faltou o P no final. Pra gente lembrar que é uma lei que foi feita pra gente. Não pra Camila advogada, não pro Marinho advogado, operador do direito, mas pro cidadão mesmo, para melhorar a forma como a gente controla o acesso às nossas informações pessoais, como nosso nome, nosso CPF e assim por diante. Então, é uma sigla grande, mas ela veio para cuidar dos nossos dados pessoais. Basicamente é isso. Tá, e me diga uma coisa, quando você fala que é para nós cuidarmos dos nossos dados pessoais, né? Mas isso aplica-se somente à pessoa física ou como que funciona a Bom, LGPD? a lei, Marinho, ela funciona da seguinte forma. Ela, na verdade, vem para criar uma simetria um pouquinho maior de informação, ou seja, para possibilitar que o cidadão, né, que a gente chama na lei de titular de dados, tenha conhecimento, tenha acesso a mecanismos de transparência, entre outros, sobre como as informações dele são utilizadas, né? E quem que vai fazer isso? Quem que tem que cumprir com essa lei? Pessoas jurídicas, né? Claro, qualquer pessoa que vá tratar dados pessoais, em regra, pessoas jurídicas. A gente vai ter alguns casos específicos de profissionais autônomos, mas a gente está falando de dados de pessoas físicas, em regra, tratados por pessoas jurídicas ou profissionais autônomos, enfim, sempre com um fim comercial, né? A gente tem aí algumas exceções, mas é basicamente isso. Então, agora a gente... É como se a lei viesse e falasse, vamos colocar para as empresas, né? Tudo bem você utilizar dados pessoais, a gente entende que faz parte do mundo hoje em dia, que a gente precisa ter acesso a dados pessoais para as questões mais simples, que seja você informar o meu currículo, ou até mesmo para questões um pouco mais avançadas de análise de crédito e assim por diante. Tudo bem, você pode ter esses dados, mas você vai tratar ele de acordo com uma série de princípios e você vai abrir esse canal de comunicação com o titular de dados, porque a gente precisa, eu costumo brincar, né, quebrar a caixa preta, né, ou seja, o que está acontecendo com os nossos dados, né, por que se um dia eu vou na internet e escolho, enfim, comprar uma sapatilha, um sapato, no dia seguinte eu estou recebendo milhares de promoções no meu e-mail, né, saber um pouquinho mais como esse caminho é feito, poder me opor, dependendo do caso, e assim por diante. Então, ela busca o desenvolvimento, assim, eu acho muito interessante porque esse é o grande objetivo dela, né? A gente quer continuar se desenvolvendo, a gente sabe que dados pessoais são importantes, mas vamos fazer direitinho. É Não, basicamente e isso. até assim, né? É um condicionamento que a gente tem, né? Porque eu tô fazendo um paralelo aqui, a imagem, né? Uhum, Então, por exemplo, a gente vai, tira uma foto em um determinado local, já criou uma cultura de se pedir autorização, até exatamente. mesmo na escola. Eu vejo na escola das minhas filhas que nós já assinamos uma autorização de sim ou não, né? Uhum, Da utilização da imagem delas, uhum, caso venha a ser captada em algum uhum. determinado momento. Então, hoje nós já estamos muito conscientes com relação a isso. Foi tirada uma foto, tal. A pessoa, normalmente, ela já pede autorização. Mas os dados não.
né? Então acontecia, né, de você pegar e falar, mas da onde que chegou tal informação para mim? Aonde que, principalmente ano político, né, que falava, nossa, chegava um monte de informação, mas da onde que tiraram meus dados falando de que eu moro em tal bairro, em tal situação? E me diga uma coisa, Camila, que me surgiu agora, né? Essa mesma situação de utilização de informações pessoais, ela não acontece também nas redes sociais? Porque eu vejo o seguinte, você às vezes está lá procurando no Google, né? Ah, eu quero me interessei por um relógio. Né? Daqui a pouco em qualquer rede social que você vai, aí começa a aparecer relógio. Essa situação estaria protegida ou não está, não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver, na verdade, né? Essa situação que é regulada pela lei, né? Uma das situações. É importante a gente lembrar, só fazendo um parênteses, que a lei não está voltada só para o meio digital, né? Ou seja, só para a internet. Mas sim, essa situação é regulada pela lei, ou seja, quando eu navego numa determinada página de internet, seja o Facebook, seja, enfim, às vezes vou comprar alguma coisa, né? Os nossos dados vão sendo coletados, às vezes sem nem a gente colocar eles ali, né? Então, claro, muitas vezes eu vou preencher um formulário, eu vou dizer que eu quero receber informação e assim por diante. Mas muitas vezes não, eu tô só navegando pela página, né? E daí tem aquilo que a gente chama de cookies, né? Que eu costumo também falar, né? Pra gente pensar como que seria cookies, pensa que alguém tá te oferecendo você quer um cookie? A hora que você fala, eu quero um cookie, a gente tá interagindo. Se eu falo, eu não quero, a gente não tá interagindo. Então, assim, essa interação, ela vai ajudando a criar uma persona nossa. Então, ou um avatar, ou enfim, uma trilha nossa digital, né? Então, assim, o que a Camila se interessa, né? Puxa, ela vai na loja de sapato online, ela entra mais no Instagram do que no Facebook, até porque muitas vezes nessas empresas ou são a mesma, ou se comunicam, né? Então, a gente, de fato, é possível, né? Que eles criem uma persona, né? E falem, ó, essa é a Camila. E daí você tem que ter um pouco o direito de falar, calma, não é bem essa, né? Vamos lapidar aqui um pouquinho. Então, assim, essa interação que a gente tem na internet, a LGPD é bem relevante para ela, porque eu acho que essa é uma das interações mais curiosas que a gente tem. Não sei se seria curiosa a palavra, mas assim, tá até um pouquinho obscura, né? A gente não sabe realmente. A gente só vê o de lá para cá, mas a gente não sabe exatamente o caminho. Mas está se abrindo e é como você deve ter visto na época do direito consumidor, sabe? Assim, lá nos anos 90, a gente apareceu o direito do consumidor, e eu, enfim, era pequena, mas eu estudei isso depois. Não era comum as pessoas irem até o PROCON. Elas não reclamavam. Hoje em dia, tem Reclame Aqui, tem PROCON, tem tudo que tu quiser para reclamar o teu direito, né, nesse sentido. Então, eu acho que também é um caminhar da sociedade, né? A gente vai se acostumando que a gente tem esse direito e daqui a pouco a gente aprende a exercê-lo. Eu acho que ele acaba mais ou menos incorporando, né, no eu nosso espero que dia a dia. Bacana. Não, e é necessário, até Sim. mesmo porque dados pessoais até tem, depois eu vou perguntar para você o que quer dizer dados sensíveis que a legislação fala. Mas antes disso, quando que surgiu essa legislação? Desde quando existe a LGPD, a obrigatoriedade de ter esse cuidado necessário com os dados das pessoas? A LGPD, ela surgiu, assim, ela apareceu, né, publicada em 2018, mas foi em 2020 que começou a ser obrigatório seguir essa lei. Então, a gente até fala muito, né, uma lei nova em termos, né, a gente já tem 5 anos de lei aí, mas desde 2020, enfim, a princípio as empresas e as pessoas que utilizam dados pessoais estão obrigadas ao cumprimento da lei. Tá, e como que era antes? Eu falo, não era tudo mato, viu? A gente pensa, né? Será que era tudo mato? Se existia, né? Dados, proteção alguma? Alguma coisa, né? Não era tudo mato. O que acontecia é que a gente tinha uma regulação setorial, né? Enfim, por exemplo, empresas, instituições financeiras tinham obrigações regulamentares de proteção de dados. A gente tinha, enfim, formas de fazer isso por meio do Código de Defesa do Consumidor. A gente tinha o Marco Civil da Internet só para a internet. Então, assim, existia, mas não existia. Existia, mas não era claro, né? Mas, claro, se você tivesse algum problema
Fui comprar, enfim, tem o caso clássico, é o CPF na farmácia, né? Fui na farmácia, pediram meu CPF, ou enfim, para que eles vão usar, de repente tem uma empresa de seguro me ligando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. As pessoas iam ao Procon, né, para reclamar direitos nesse sentido. Isso aconteceu muito numa época que algumas pessoas que iam se aposentar e não tinham recebido ainda a notícia da aposentadoria já estavam recebendo informações informações não, ofertas de compra de apartamento, compra de imóvel. Então, elas recebiam uma ligação: oi, já que você se aposentou, não sabia que eu tinha me aposentado, deu certo. Então, assim, por conta disso, se buscou nos meios enfim, das relações de consumo, cuidar disso, né? E daí se buscou no meio das relações da internet cuidar um pouquinho da forma como os dados pessoais vão ser tratados, mas a gente tinha vários problemas, seja de responsabilização, ou seja, como é que eu vou até a empresa que está utilizando os dados? Porque de repente, sei lá, estão utilizando os meus dados na farmácia X. E daí eu vou até a farmácia X e falo: eu não gosto do jeito que vocês utilizam os meus dados. Ah, mas não sou eu que faço isso, é o plano de saúde. E assim ia. E daí o titular, o dono dos dados, no final das contas, ficava um pouco a ver navios, porque a gente não conseguia fazer uma trilha, né, da utilização dos dados e de quem era responsável por essa utilização e que poderia ter que responder por isso, né? Então, basicamente, antes tinha meios de você se proteger, mas você tinha que estar no nicho, né, que te dava aquela proteção. E hoje em dia a gente já tem proteção de dados como um direito constitucional, né? Então, o pulo que a gente deu, o salto que a gente deu com a Lei Geral de Proteção de Dados assim, é inacreditável mesmo. Não, e outra, também é um norte para o empresário, né? Porque antigamente, também assim, você pegava o dado do teu cliente ou da pessoa que você está Até do tendo uma empregado. relação. Empregado também, né? Sim. Instituição de ensino do Do aluno. E aí você não sabia também até que ponto você poderia estar protegido ou não, ou se proteger, ou o que fazer com esses dados, que tempo utilizar esses dados, né? Então, assim, o que a empresa tem que fazer para garantir? Aonde que ela busca essas informações? Eu tenho que ter tais dados, eu tenho que ter tais autorizações. Como que ela deve proceder? Tem algo muito interessante na LGPD que ela não tem uma receita de bolo, né? É comum que a gente espere que tenha, né? Ou seja, o empresário, ele é óbvio, né? Ele quer praticidade, pragmatismo. Então, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Só que a LGPD, ela vem sem te dizer exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Ou seja, esse dado você pode tratar, esse não. Ela não vai trazer informação desse jeito. Ela vai te trazer uma série de princípios, ou seja, que eu digo que são o norte da LGPD, né? Então, vai por esse caminho, mas adeque a aplicação desses princípios à sua realidade. Afinal de contas, o risco, né? E não diria nem o risco, mas assim, o nível de conformidade, o que se espera, por exemplo, de uma escola que trata dados vários de pessoas físicas, é muito diferente do que tu vai esperar de uma empresa de, sei lá, 10 funcionários que trata só os dados daqueles 10 funcionários. Então, a lei permite que todo mundo se adeque, porque ela fala de princípios. Então, olha, para você utilizar um dado, você tem que ter um propósito, uma finalidade. Para que você quer esse dado? Eu quero esse dado, por exemplo, quero os dados de currículo da Camila, para que eu possa apresentar ela e identificá-la para os espectadores. Perfeito. Tem uma finalidade, está adequada a quantidade de dados? Está adequada, né, para a finalidade que eu me proponho. Eu realmente preciso disso? É necessário? É necessário. Eu poderia pedir menos dados? Eu tenho que pensar nisso, porque eu tenho que pedir o mínimo necessário para atingir a finalidade. Eu tenho que ser transparente. Então, assim, é uma série de princípios que, se você olha ali, você consegue encaixar com a realidade da empresa e fazer aquilo que cabe para aquela empresa. Tem vedações, mas aí são casos muito específicos, né? Que a gente tem que pensar no caso concreto mesmo. Mas a lei, eu acho, assim, desde que eu comecei a estudar ela, eu realmente, eu nem trabalhava com proteção de dados, eu trabalhava com propriedade intelectual, e eu achei fantástica por ser essa forma de regulação que permite, claro, deixa um pouquinho de lacuna, né? A gente precisa de uma autoridade, a gente tem uma autoridade que trata disso, mas ela permite que você encaixe a conformidade da lei
no seu contexto de trabalho, no seu contexto empresarial, e você não vai precisar se preocupar que nem o Mark Zuckerberg no Facebook. Esse se preocupa bastante. Então tá, jóia. Gente, guarde aí, você vê, já passou o nosso primeiro bloco, nós vamos agora para o intervalo. Fique com os nossos apoiadores, não saia daí, pelo amor de Deus. Já estamos de volta. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e falando sobre um assunto extremamente importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós estamos aqui com a doutora Camila Camargo, e que nós estamos tratando de um tema muito importante de uma forma bastante leve, mas que leve para você o conhecimento. Camila, me diga uma coisa, nós falamos sobre, contextualizamos a Lei Geral de Proteção de Dados, a necessidade dela, a aplicabilidade dela, mas tem uma situação, né? Lei que não tem sanção ou punição, ela não é levada a sério. Como que fica as sanções? Quais são as sanções, assim, em regra geral, eu sei que são muitas ali dentro da lei geral, mas em regras gerais, assim, quais são as sanções existentes, né? As sanções são para levar a lei bastante a sério, porque quando a gente fala, por exemplo, na questão financeira, né, em multa, a multa pode chegar até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento da empresa no ano anterior, né? Então a gente está falando de muito dinheiro, né? Não é pouca coisa. Claro, não quer dizer que todo mundo que estiver violando a lei vai ter que pagar 50 milhões, mas é um teto bastante alto, assim. Além disso, ela prevê a possibilidade de multa diária, ou seja, enquanto você está em infração da lei, né? Você está pagando um tanto que foi determinado que você tem que pagar, então que seja 500, 1.000, 10 mil reais, isso vai depender de como a autoridade enxergar a tua infração. E daí a gente tem outras infrações que são, a princípio, elas não são vistas com tanta atenção pela maior parte das empresas, porque a gente não fala de dinheiro. Mas a gente está falando de infrações que são, por exemplo, suspender o acesso a uma base de dados. Então, imagina que, de repente,
essa é a tua penalidade, né? Ou seja, a penalidade de uma determinada infração é você suspender o acesso, é a suspensão do acesso à base de dados. Você pode ter um sistema que não está operando. Como é que você vai operar suas atividades, né? Então, a gente tem aí uma boa lista de infrações que vai desde infrações pecuniárias, né, que tem a ver com dinheiro, até infrações dessas de suspensão, de publicização da infração e assim por diante, né? Então a gente costuma falar que, por exemplo, a infração a LGPD, ela não te causa só danos financeiros, né? A multa não é sequer, na nossa opinião, que eu digo do escritório, a pior penalidade. Você passa, dependendo do teu nicho de atuação, você tem uma reputação fica um pouquinho manchada, né? Então, assim, algumas empresas podem escolher parar de contratar contigo, outras empresas podem, enfim, fazer uma diligência um pouco mais pesada para cima da tua empresa para te contratar, clientes e fornecedores teus podem ficar com o pé atrás, né? Então, assim, principalmente quando você está atendendo ao público consumidor, né, a pessoa física, isso pode causar um impacto reputacional muito grande, assim. Tem um estudo de alguns anos atrás na Austrália, um estudo super interessante. Eu falo de Austrália porque a Austrália é um público que já está acostumado com ter esse direito, né? Então exerce esses direitos de proteção de dados e se preocupa com isso. Numa pesquisa que fizeram com eles, 94% das pessoas falaram que elas escolhem proteção de dados sobre preço. Então, assim, olha, se você não protege meus dados, eu vou ficar com o pé atrás, mesmo que o teu preço seja melhor. Interessante. Então, assim, eu costumo falar, né? Porque assim, a gente conversou muito disso, especialmente pela demora que a gente teve para a nossa autoridade poder aplicar sanções, né? Então, assim, os danos, eles já existiam, né? As sanções, elas já existiam, mas eram outros tipos de sanções, né? Sanções entre as próprias partes, né? Olha, eu não vou mais contratar você porque você já teve 3 vazamentos de dado, né? E isso tá ficando perigoso para mim. Então, a gente tem várias formas de punição, digamos assim. E me diga uma coisa, vamos fazer um comparativo, até para a gente contextualizar de uma forma mais tranquila, com o Código de Defesa do Consumidor, né? Dentro do Código de Defesa do Consumidor tinha lá a utilização indevida ou algum vício no produto, caberia entre as sanções a indenização por dano moral. E depois daí o judiciário não prescreve valores, né? E depois fica pro magistrado, pro juiz, ele fazer vamos falar assim, como diz no direito penal, Dosimetria. a dosimetria Essa da palavra pena, é né? A dosimetria da pena. Ou seja, né, fazer o cálculo, não, isso daqui é um impacto grande, impacto baixo. Na LGPD, ela traz valor e ela também leva ao juiz que tenha, ou quem for a autoridade fiscalizadora, que tenha uma possibilidade de ter uma análise subjetiva quanto à penalização a ser ofertada ou não? É objetivo, Marinho? Não é assim, e não é. Tem um método de cálculo, né? Que, enfim, até é interessante porque essa norma de dosimetria, né? Que é basicamente o método de cálculo da pena, ela saiu semana passada. Então, assim, até tinha umas brincadeiras, né? Não sei se você já viu aquele meme da Nazaré, sabe? Que ela tá pensando vários cálculos, eram os advogados de proteção de dados. Tipo, o que tá acontecendo, né? Mas, assim, existem sim critérios específicos de cálculo, mas também existem critérios subjetivos, né? Que é, por exemplo, se você... Vamos imaginar, a gente determinou a infração, então a gente sabe que existe uma violação à lei, né? Você parou de violar a lei antes de ser fiscalizado, você pode diminuir tua pena. Você tomou medidas de boas práticas para evitar que aquilo acontecesse. Tomei, por exemplo, um programa de conformidade LGPD. Eu tenho um programa de conformidade LGPD. Tá, então a gente não vai olhar para esse infrator como a gente olha para aquele que não liga para a lei. Então a gente chama isso de, sabe, né, agravantes e atenuantes, né, que é o que piora, né, a tua pena ou que reduz, né, diminui a tua pena. E, assim, eles são critérios objetivos? São. Mas existe a subjetividade de quem vai olhar para o caso concreto, né, e determinar o quanto aqueles critérios se aplicam para cada caso. Então, com base nisso, tu, claro, vai ter valores diferentes de penalização. E quem faz isso a princípio, né, essa norma é aplicada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que fiscaliza. É muito interessante que existe esse órgão, acho que a gente até vai conversar dele
enfim, ainda hoje, mas, claro, os juízes podem se valer dessa norma para aplicar, enfim, valores indenizatórios e assim Sim. por diante. Eu acho que eles não são obrigados, né? Mas, por outro lado, é um método e é um parâmetro. Daí, potencialmente, daqui a um tempo, a gente vai ter alguma decisão ou alguma discussão que tem que usar aquela norma ou não tem que usar e assim por diante. Mas a gente já viu alguns casos no judiciário e eles estão bem díspares, né? Assim, enfim, cada um meio que decide. A mesma coisa que eu vejo. Eu sou, vamos falar assim, mais da velha guarda, né, na advocacia. E eu me lembro a primeira ação de indenização por dano moral que eu ganhei. E era uma compra num magazine, numa loja grande, uma rede de lojas. E era uma inscrição indevida no SCPC por R$ 53. E a condenação deu em 100 salários mínimos, né? Então, você vê assim, cara, mas 100 salários mínimos? Na época, por quê? Porque não tinha ainda parâmetro, né? Era algo muito novo. Hoje, o mesmo caso teria uma indenização de 3 mil, 4 mil reais, aí, que equivale a 3 salários mínimos em média. Uma outra situação, aproveitando Código de Defesa do Consumidor, também existe na defesa do consumidor uma responsabilidade solidária entre todos os agentes envolvidos, né? A indústria, o distribuidor, o vendedor. Dentro da LGPD, se por acaso eu tenho a minha empresa, eu tomo todos os cuidados possíveis e necessários, mas eu contratei uma outra empresa e que ela faz o trabalho, por exemplo, de sistema, de tecnologia de informação, software, dentro da minha empresa, e ela acabou dando vazão a esse conteúdo dos meus clientes. A responsabilidade é solidária também? Todos respondem ou como funciona? Todos respondem, e isso tem a ver com aquilo que a gente estava conversando de poder encontrar todos os agentes, né? Todas as pessoas que participaram naquilo que no final das contas causou a violação, né? A lei fala de responsabilidade solidária, sim. Ela fala de agentes de processamento de dados. Um pouco, esse é um tema que ele ainda é um pouco duro, né? Um pouco bem do direito, assim, né? Mas é importante que a gente saiba que existem esses agentes, né? A gente não é nada mais, nada menos que atua mexendo nos teus dados, né? Então, a gente tem de um lado o controlador, quem controla, e a gente tem de um lado o operador ou o processador, quem processa. Então, nesse exemplo que tu deu, a gente tem o controlador, a tua empresa, que contratou a empresa de software, e nesse caso o operador, a empresa contratada, que ela só pode fazer, enfim, o trabalho dela em relação a dados pessoais dentro daquele quadradinho que você definiu, né? Porque se eventualmente ela, enfim, causa alguma infração ou violação à lei, você que vai responder primeiro. Então aí a gente começa, a solidariedade ela vai acontecer dessa forma, né? Todo mundo é responsável, legal. Só que o direito ele precisa seguir um caminho, porque senão a gente não consegue também, enfim, fazer com que aquele direito seja reparado. Então a gente vai primeiro no controlador. Olha, você que decidiu, você que fez. E por isso que é tão importante que esse controlador de dados, que esse agente que hierarquicamente ele é mais responsabilizado, mais responsável, vamos usar aqui, mais responsável, que ele cuide de quem ele está contratando. E é por isso que a gente fala muito, né, que eu comentei contigo antes, inclusive, é comum que uma empresa que esteja com preocupações em relação à proteção de dados, ela deixe de contratar empresas que não estão se preocupando. Porque não adianta eu criar vários mecanismos de segurança, vários mecanismos de governança corporativa, enfim, treinar meus empregados, deixar tudo tinindo e contratar na ponta pessoas que não estão cuidando da proteção de dados, que não estão conformes à LGPD. Se essa pessoa fizer uma besteira, eu vou pagar. E claro, Entendi. depois eu vou ter direito de chegar para ela e falar, olha, eu paguei, mas você que causou. Ou até, dependendo, denunciá-la ali, né? Ou seja, chamar ela para dentro do processo e falar, ó, quem fez isso foi esse cara aqui. Mas é chato, né? Custoso. Não, e depois assim, isso também traz à tona o cuidado que a empresa tem que ter nessas relações entre prestadores de serviços. Relações comerciais. Ter um bom contrato, ter um contrato que prevê, porque não adianta somente você se garantir e depois você contratar, Exatamente. entre aspas, uma empresa que não tenha esse cuidado que você trouxe, né? Então há necessidade nesse sentido. Isso então, acontece muito ainda. É porque assim, não tá, o pessoal não está se preocupando tanto.
Esse que é interessante trazer no seu Direito em Pauta, essa situação não é para preocupar você que está em casa, porque depois nós vamos verificar também, vamos fazer um resumo lá no final do que você precisa fazer. Mas tem que tomar cuidado mesmo. Sim. Me diga uma coisa, você falou da Agência Nacional. O que é a NPD? Quais são é uma agência como qualquer outra agência existente? Qual que é a função dela? Como que é É mais uma sigla, né, nesse joguinho. É mais uma sopa de letrinha aí. Exato. A gente tem a NPD, que a sigla é Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é uma agência, ela é uma autoridade supervisora, né? Hoje em dia ela tem o status, sim, de autarquia, enfim, ela vem para realmente fiscalizar, ou seja, ela é como se fosse uma Anatel, vamos colocar, ela vem fiscalizando esse nicho de proteção de dados, a LGPD em si. Então, ali que eles vão te dizer como que você deve aplicar a lei, o titular de dados, o cidadão pode peticionar a autoridade e falar, olha, eu tive um problema aqui com tal empresa, eu tentei falar com a empresa, não consegui, agora eu quero vir direto para você reclamar. Então, assim, ela tem tanto esse viés fiscalizatório, né, como ela tem esse viés de comunicação e de advocacy, né, que é uma palavra que não tem em português, assim, de realmente de ajuda, né, de auxiliar, de ensinar a população. Eles falam muito da questão de conscientização, ou seja, que realmente eles, né, e junto com entes privados, outros entes públicos, têm essa necessidade de educar, né, ter ações educativas em relação à proteção de dados. Então, ela vem aí para lembrar que a lei existe, que tem alguém realmente olhando para o cumprimento dessa lei, tá? E ela está muito bem estruturada, né? Eu acho que hoje em dia a gente não tem dúvida disso, das pessoas que estão lá dentro, são pessoas, enfim, que estiveram envolvidas muitas vezes na própria redação da lei, enfim, há muito tempo estudando a questão de proteção de dados, e agora ela está aí totalmente operacional. Não né? é cargo político. Não é cargo político. É técnico. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, tá bom o papo, né? Tá uma delícia esse papo aqui, muito esclarecedor, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um tempinho só, já voltamos com o nosso programa Seu Direito em Pauta. Não saia daí, nós vamos só dar uma olhadinha aí nos nossos apoiadores e já voltamos.
Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e aqui com a presença da doutora Camila, que está trazendo todas as informações com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e mais dúvidas que a gente está tendo, a gente vai perguntando para ela, nós vamos sugar essa mulher aqui hoje em todas as informações. Doutora Camila, nós estávamos falando no bloco passado com relação às sanções, né? Nós estávamos falando da ANPD, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E tem algum, porque é muito novo, né? Mas tem assim algum case, porque a gente gosta de saber fofoca. A gente quer saber a fofoca, né? Assim, pegou aonde e quanto que foi a paulada, né? Olha, dizer uma coisa, as fofocas estão começando a aparecer e a gente está esperando também. O que a gente sabe, né? Porque a ANPD, ela precisava dessa norma de dosimetria, a gente vai usar essa palavra aqui de novo, mas agora acho que todo mundo já sabe, né? É o método de cálculo. Ela precisava dessa norma para poder fiscalizar, afinal de contas, como é que ela vai aplicar uma sanção se ela não tem o método de aplicação da sanção. Eis que veio o método, foi publicado na segunda-feira passada e a gente já teve a autoridade, inclusive, fazendo live no YouTube e tudo mais, dizendo, olha, nós temos 8 casos. Que rufem os tambores. Nossa Senhora. Quais são os 8 casos? A gente não sabe ainda. O que a gente sabe... Corre em sigilo? Corre, assim, é super interessante porque, assim, ele corre em sigilo, sim, até o momento que talvez a gente tenha que publicizar. Então, quando a gente vai protocolar alguma coisa, por exemplo, lá na plataforma que atende a autoridade, você vai protocolar, por exemplo, um comunicado de vazamento de dados. Então, a tua empresa vazou dados, você tem que comunicar à autoridade, né? Você vai lá fazer o comunicado e eles já é por padrão que aquilo é sigiloso e daí tem acesso restrito, né? Mas eles podem falar para precisar depois. E claro, eu acho que uma vez que daí a sanção tiver aplicada, a gente vai ver os processos e assim por diante. Agora, assim, o fato de da NPD não ter podido aplicar sanções até recentemente, não fez ela ficar parada. Então, assim, ela falou e analisou casos relacionados ao WhatsApp, então ela deu pareceres, né? Quando deu, enfim, toda aquela discussão se o WhatsApp podia funcionar de um jeito, de outro, mandar um tanto de mensagens, e, enfim, qual que era todo o funcionamento dele, a questão da política de privacidade, que a princípio ela avançava um pouco sobre os princípios da nossa lei, a ANPD deu um parecer, né? Então, ela age dessa forma bastante cuidadosa, digamos assim. Mas as fofocas, a gente ainda está esperando. Mas tem fofoca do judiciário, né? Tiveram empresas que foram punidas. Não vamos falar para ninguém, só nós aqui, não vou contar né? para ninguém. Teve um caso, assim, bem importante de proteção de dados, acho que foi 2021. Olha, nem me lembro. Mas foi a Cyrela, acho que todo mundo conhece a Cyrela. A Cyrela foi multada, foi penalizada, né, no judiciário por um tratamento indevido de dados. Foi algo tipo como 10 mil reais. Mas existiu, né, essa penalização. E é interessante, né, você fez essa cara e é essa cara que a gente faz, né, porque assim, por isso que é importante o método de cálculo, porque também, se você pega uma empresa que é grande, né, e violou a lei e você multa ela em R$1.000, não dá nada, né? A empresa prefere infringir, violar a lei, digamos assim. Não estou dizendo que é o caso da Cyrela de forma alguma, mas a empresa pode preferir, né, quando ela faz o cálculo, né, do que vale mais a pena. Vamos pensar no Facebook, vale mais a pena eu continuar trabalhando de uma forma inadequada com dados ou eu deixar de pagar a multa. Se a multa não for muito alta, eu pago e continuo fazendo. E aí é o que o pessoal fala de a penalização pedagógica, né? Exato. Você tem que ver dentro da aplicação o que isso alcança pedagogicamente a empresa. Para uma empresa grande, R$10 mil, não estou falando que é o caso também, mas R$10 mil pode não ser nada. Então ela coloca dentro do percentual de risco dela ali na formação do preço e seja o que Deus quiser, né? Ela vai fazer cálculo. Agora, para essa empresa, se houvesse uma penalização no valor de R$1 milhão, aí ela fala, opa, peraí, não dá para eu deixar no dia a dia. Exato. Em contrapartida, R$10 mil para uma empresa pequena,
né? É É muito. muito dinheiro, pode fechar. Exatamente. Né? E aí já vem a minha pergunta. Né? Primeiro, eu não sei se você concorda comigo, é a necessidade que nós temos com relação aos cuidados e fechar as portas, né? Porque às vezes a gente toma todas as medidas necessárias, alguém invade o nosso sistema, toma o nosso sistema ou divulga e depois nós respondemos. E a segunda situação é quem está submetido a LGPD, né? Eu sou eu gosto de trazer isso para a sala de aula, eu sou uma lojinha de vender retrós. Você sabe o que é retrós? Não, viu? Você é novinha. É, aquelas linhas de costurar, né? Aquele cartuchinho, aquela... Chama retrós isso. Minha mãe era costureira. E daí ela falava, vai lá na lojinha e compra um retrós pra mim, né? Nossa. Marcou. Então, assim, vou lá, eu vou vender linha de costura, né? Eu já tenho que aplicar isso, eu sou um médico. Um colega que está em casa é médico, tem lá só a secretária, ele faz o prontuário médico, por mais que já tenha o sigilo, né, dos dados ali do diagnóstico, tudo certinho, mas os dados do paciente, ele também é obrigado ou só as grandes empresas? A lei ela se aplica a todo mundo, né? Ela vem com esse caráter transversal, né? Que a gente fala, ou seja, ela deixa de como era antes, né? A gente tinha normativas setoriais, né? E até algumas leis que tratavam de sigilo, por exemplo, no caso do médico tem regulamentação de sigilo, mas a gente está falando sim de uma lei que é para todo mundo. Tem exceções, tem algumas exceções, e as exceções em regra estão muito vinculadas à forma de tratamento, ou seja, se eu estou tratando dados para fins educacionais, puxa, talvez daí eu não me enquadre. Ou se eu anonimizo dados, ou seja, eu não consigo mais identificar uma pessoa física, aí a gente cai para fora do escopo, né, dos limites do objetivo da lei. Mas a princípio, assim, pensa a princípio que é para todo mundo. E depois você vai procurar se você eventualmente cai em alguma exceção. Agora também tem outra coisa super interessante, que são as flexibilizações legais, né? Ou seja, a gente tem uma normativa também recente, do ano passado, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fala, olha, se você for um agente de pequeno porte, que daí a gente, lembrando, né, quem utiliza dados, quem mexe nos meus dados é o agente de tratamento de dados. Se você for um agente de pequeno porte, que daí, enfim, pode ser uma associação sem fins lucrativos, pode ser uma empresa que está dentro do Simples, enfim, daí, de novo, tem as formas de identificar quem são esses agentes de pequeno porte, você vai ter uma série de flexibilizações. Então, sim, você tem que cumprir com a LGPD, mas você pode cumprir de um jeito um pouquinho mais tranquilo, digamos assim. Quando a gente pensa nos armarinhos que vendem... Retrós. Retrós, eu vou procurar isso depois. Quando a gente pensa nos armarinhos que vendem retrós, claro, ele precisa estar de acordo com a lei? Precisa, talvez esteja dentro dessa flexibilização, talvez sim, não sei o tamanho desse armarinho, tem umas empresas grandes, mas essa pequenininha precisa se preocupar também. Só que ela vai se preocupar de acordo com o tamanho dela, por isso que eu falo que ela é interessante quando ela fala de princípios. Ou seja, eu não posso interpretar o princípio da finalidade, da necessidade com o mesmo rigor e da mesma forma que eu interpreto para o Facebook e para a loja de armarinho. Ele é o mesmo princípio, mas no caso concreto ele vai se aplicar de um jeito um pouquinho diferente, né? A forma que eu tenho que controlar aqueles dados, porque tem riscos diferentes, né? Ou seja, imagino que uma loja que vende retrós não peça seus dados de saúde, né? Não esteja lá buscando dados de consumo seu. No máximo ela vai falar assim, ó, o Marinho comprou fiado aqui de novo, né? Tá lá no prego, né? Exato. Não pagou ainda. Então, assim, claro, ela tem até uma finalidade, né? Mas, assim, todo mundo tem que tomar cuidado com isso, assim, seria muito temerário, eu acho que é muito temerário, às vezes, dizer que tem empresas que são alvo da autoridade, outras que não são alvo. Eu acho que, assim, ninguém é ingênuo e a gente sabe que existem casos e casos, né? A gente sabe que existem empresas que a utilização de dados ela é mais perigosa, ela pode ser mais danosa, então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que colocar os esforços, imagino que a autoridade tem que colocar os esforços primários em olhar para esses casos, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que estar em conformidade com a lei se a gente é um pouco menos visado, digamos assim. Porque a gente tem que lembrar, né, gente, o objetivo da lei
ela não, ainda que a punição sirva para isso, que a fiscalização sirva para isso, o objetivo da lei é fazer, agora eu vou falar bem cor-de-rosa, um mundo melhor para todo mundo, né? Ou seja, que a gente seja um consumidor mais informado, que a gente, enfim, possa escolher, até às vezes com quem a gente se relaciona comercialmente, nós, pessoas físicas, dependendo da forma como os nossos dados são tratados, então, não olhar só para isso, né? Pensar que isso é realmente uma necessidade de desenvolvimento, de evolução, né? Não, e só para você ter uma ideia, esse tempo atrás eu gostaria de ver um determinado imóvel, né? E aí eu entrei em contato com uma imobiliária, daí eles começaram a perguntar alguns dados meus, né? Eu achei até num primeiro momento interessante, questão de segurança e tal, né? Mas daí começaram a perguntar excesso de dados, né? Só faltou pedir o meu tipo sanguíneo e qual que era, assim, série de situações. Na hora, eu peguei e falei bem assim, ó, desculpa, mas esse relatório que você está me pedindo tá muito além de somente ver um imóvel, né? Então, me desculpa, desagente, eu não vou fazer a visita e não fiz a visita e acabei vendo com uma outra que era menos E apaga esses dados, né? Tem isso Se também. desfaça disso, né? Eu vou entrar de novo lá para pedir isso. E agora, essa situação também. Primeiro, então nós falamos da Lei Geral de Proteção de Dados, falamos das empresas, falamos das sanções. Eu sou pessoa física, né? Camila, como que eu sei, né? Vazou um dado meu, mas, cara, a gente pede CPF até pra você ir, sei lá, em tudo quanto é lugar você coloca o teu CPF. É onde que você vai conseguir descobrir o local que isso aconteceu? Sim. É difícil ainda porque é difuso, né? Assim, ou seja, você não tem um centro do problema. Mas, a princípio, você vai no lugar que você entregou o CPF. Então, assim, esse é o primeiro lugar para quem você vai reclamar, né? Você vai lá, vai, enfim, notificar, vai escrever uma carta, vai, enfim, em regra, todos os lugares, aqui não são todos os lugares que tem já, né? Mas todos os lugares deveriam ter uma política de privacidade muito clara e um contato, ou seja, um canal de comunicação com o titular de dados, que é o cara que a gente chama de encarregado de dados. Enfim, vai ser um e-mail, privacidade@blá-blá-blá.com.br. Aí você manda lá e fala, olha, fiquei sabendo que sua empresa sofreu um vazamento, eu não recebi nenhuma informação ainda sobre isso e gostaria de saber o que eu tenho que fazer, o que aconteceu com os meus dados, se eu posso ser prejudicado, enfim. Tô com medo que pipoque uma empresa aí no meu nome lá na Bahia, né? Sim. Enfim. E daí essa pessoa que você provocou, né? Ela tem que te comunicar de tudo que aconteceu. Ela tem essa necessidade de comunicação, essa obrigação de comunicação de ofício, ou seja, vazou os dados, se aquele vazamento pode causar impactos e prejuízos ao titular de dados, você tem que comunicar. Inclusive, a autoridade vai falar de alguns casos que você comunica individualmente, ou seja, Marinho vai receber lá uma cartinha, né, por e-mail, enfim, não sei por onde, falando, olha, Marinho, vazou o seu CPF, qual que é o risco, o que a gente sugere que você faça, e assim por diante. Se a empresa não fez isso, você vai lá e cutuca ela. Ó, fiquei sabendo o que aconteceu, vocês deram um comunicado geral, apareceu na mídia, sei lá. Ou eu tô achando, né, que veio de vocês. Então me diga o que aconteceu. Aí a empresa não responde. Aí você pode ir lá na NPD, peticionar. Falar, ó, aconteceu isso, isso e isso. Eu fui até o controlador, o agente, quem eu achava que era responsável, e eu não recebi resposta. E daí isso pode virar, assim, um caso de investigação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, olha como é interessante. Antes a gente não tinha nada. Tinha que ir no judiciário, às vezes pro juiz falar, que besteira. Milão. Sabe? Milão. E agora não, a gente tem uma autoridade, tem um PROCONzão, assim, né? Inclusive, para casos de consumo, o PROCON tem atuado também nisso, né? Assim, claro, ele dentro dos limites da responsabilidade dele, mas é um meio também de reclamação. Então, a gente pode reclamar. Bom, Camila, então nós estamos, infelizmente, indo para o nosso final do nosso terceiro bloco. Isso é bom, porque o assunto tem muito mais assuntos e a gente aí já deixa o convite para você voltar numa outra oportunidade. E a última pergunta que eu te faço, até mesmo que você olhe para aquela lente da verdade e que você possa trazer o seguinte, para o colega que está em casa, que é pessoa física, ou para o pequeno empreendedor que está nos assistindo,
qual o recado que você daria dentro desse tema tão importante que nós trabalhamos? Para pessoa física, gente, assim, é difícil falar porque eu opero do lado da pessoa jurídica, né? Mas, assim, eu consigo pensar muito do lado da pessoa física quando eu penso no meu caso. Então, assim, faz isso que você fez, por exemplo, com a imobiliária. Toda vez que você for interagir com alguém, te entrega um formulário que te pede o CPF no balcão para te dar um desconto, enfim, que te solicita dados, pensa duas vezes, assim, não é uma atividade totalmente difícil, porque você consegue imaginar por que será que a pessoa precisa, por exemplo, do meu tipo sanguíneo para me vender um apartamento. É estranho. Ou pergunta, simplesmente pergunta, olha, eu queria entender para que é cada um desses dados que vocês estão utilizando, tem algum risco? E fora isso, a gente tem as nossas medidas tecnológicas, né, de segurança de modo geral. Então, aquelas coisas que, em regra, todo mundo conhece. Use senhas no teu celular, enfim, prefira ter uma variedade de senhas, enfim, para aplicativos diferentes. Tem gente que hoje em dia, por exemplo, porque a gente tem que usar o aplicativo do banco no celular, tudo é no celular. Tem pessoas que eu sei que tem um celular em casa só para isso e não usa o aplicativo do banco no celular que leva para fora na rua. Muito cuidado com essas ligações super estranhas. Do tipo, ligação que fala, eu posso confirmar seus dados? Aí você fala, tá bom, me fala que eu confirmo. Então, não, me fala o teu CPF. Calma, deixa... Se você achar qualquer coisa estranha, para aquela ligação, liga para quem seria enfim, vamos imaginar de novo, normalmente bancos, lojas e assim por diante. Tenta se comunicar com quem você sabe, com a loja mesmo, com o banco, e pergunta, vocês estão fazendo esse tipo de ligação? Porque eu recebi uma ligação, achei meio estranha, né? Então, assim, tentar um pouco se cercar, como a gente se cercaria, sei lá, de um furto normal, Sim. sabe? Assim, a gente cuida dos nossos pertences físicos, né? Ou seja, a gente não deixa o nosso celular jogado, a gente não deixa a nossa mochila jogada, em regra, num lugar, num canto que qualquer um pode pegar. Então, ter esse cuidado um pouquinho com os nossos dados. É basicamente isso. Então tá bom. Gente, então assim, cuidado, você na hora de fornecer os seus dados, tome cuidado. Você que é pequeno empreendedor, eu dou uma dica, né? Você ficou assustado, mas como que eu devo tratar isso? Procure um técnico, né? Uma pessoa especializada na parte da Lei Geral de Proteção de Dados, um advogado, converse com o seu contador, vá tomando todas as medidas necessárias, porque às vezes você é pego desprevenido e pode vir uma penalidade aí muito alta, né? Entra no site da NPD. Eu falo isso muito para os clientes. É um bom site. Ele é bem educativo, assim. Eu não sei se é a minha visão de advogada, mas eu tenho a impressão que ele é de fácil interação. E claro, se tiver dúvida, você vai buscar alguém. Mas assim, entra no site, dá uma olhada. Gente, então, infelizmente, terminou mais um programa, Seu Direito em Pauta, e nós tivemos a satisfação de ter hoje a presença da doutora Camila Camargo. Camila, muito obrigado mesmo, foi muito válido a tua linguagem, a tua tranquilidade em passar numa forma didática. A gente aprende, né, muito, porque não é todas as áreas de especializações que a gente atua. Então, achei muito proveitoso, acredito e tenho certeza que o pessoal de casa também teve aí uma dose cavalar de informações e de responsabilidades e importância para atuar no seu dia a dia, né? Como a gente fala, né? Cidadão bem informado tem os seus direitos preservados. E chegamos ao final de mais um programa, Seu Direito em Pauta. Nosso muito obrigado por você ter ficado até o final. E outro detalhe, quer assistir nas nossas redes sociais essa nossa entrevista, então vá lá no YouTube, Instagram, Facebook, no Spotify, não deixa de se inscrever nos nossos canais, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Isso daqui é interessante, tem um amigo empreendedor, eu vou compartilhar, compartilhe. Entre nas redes sociais, a gente marca normalmente os nossos convidados e você vai seguindo, tá bom? E mais uma vez, cidadão bem informado tem os seus direitos preservados. Até a próxima.